Então vamos lá. Escola Bíblica, página 60. Nós estamos falando sobre sintomas de maldição. E como eu falei, nós estamos ainda no primeiro sintoma, que é a questão do dom ministerial contaminado. Quando a pessoa acha que está servindo a Deus, mas na verdade, por ter um passado de ocultismo, de feitiçaria, de coisas mal resolvidas, não houve uma libertação completa na vida da pessoa, ela acaba usando esses dons espíritas no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, se afetando, porque não está liberta, sem saber, enganada, achando que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo um espírito de engano, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o profano disfarçado de santo. O profano disfarçado de santo, ok? Nesse campo é bem importante saber distinguir, ou seja, diferenciar entre santo e profano. Para vocês, o que é santo, gente? Quando algo é santo, o que vocês entendem como santo? Tá. O que tu entende quando você pensa na palavra santo? Pura. O que mais? Quem que falou? Não tem pecado. Separado, consagrado, purificado, algo a ver com perfeição, né? Então nós vamos distinguir entre o santo e o profano, tá bom? Profano no sentido daquilo que é contaminado, que é corrompido, motivações equivocadas, pode deixar aí, tá? E nós vamos ver aqui nesse material tremendo que a gente está estudando, pastoreamento inteligente, um módulo sobre maldições, libertações, aconselhamento pastoral. Nós vamos ver que existe uma linha bem fina que separa alguns conceitos, como esses dois aqui, santo e profano, que na sua manifestação também podem ser bem parecidos, mas espiritualmente são antagônicos, ou seja, bem diferentes, e às vezes até conflitantes, ok? Então a questão é que muito do esforço de Satanás hoje se concentra na falsificação daquilo que é de Deus. Uma das maiores especialidades do inimigo hoje é falsificar aquilo que Deus está fazendo. Amém? Vamos falar junto? Satanás é especialista na arte da falsificação, na camuflagem, tentando confundir com as coisas divinas. Então isso é um fato, tá, gente? Da mesma maneira que Deus opera maravilhas, faz coisas extraordinárias, age com poder, Satanás também falsifica muitas coisas, inclusive manifestações que são de Deus no reino das trevas, debaixo da sua interferência e da sua influência, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre essa diferença entre profecia e adivinhação. O que é profecia? Quais são os 5 fatores? Olha só que importante isso aqui que nós vamos ver hoje. Quais são os 5 fatores que definem se uma profecia é de Deus ou não? Ok? Como é que eu posso filtrar uma profecia para saber se é de Deus ou é um espírito de adivinhação? É algo que vem debaixo de um espírito de engano. É possível saber se algo que está sendo falado, uma palavra que trouxeram para mim através de outra pessoa, vem verdadeiramente de Deus ou é algo falsificado, ou é algo camuflado, cujo espírito por detrás é um espírito enganoso? É isso que nós vamos ver hoje, tá? Baseados aqui em Jeremias 14:14, a apostila já tem esse trecho, é o nosso texto-chave hoje aqui, onde faz essa diferença entre profecia e adivinhação. Olha o que diz Jeremias 14:4. Jeremias 14:4, a Bíblia diz: e disse-me o Senhor, ou seja, Deus falando através do profeta: os profetas profetizam mentiras em meu nome, não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Então aqui nesse contexto aqui, se você ler o contexto de Jeremias 14:14, você vai ver que o próprio profeta Jeremias está puxando a orelha, está exortando
está emitindo juízo contra os falsos profetas que existiam no meio do povo de Israel. Existiam diversos falsos profetas, como existe hoje, gente. Homens iníquos que estão operando debaixo de espíritos enganosos, não falando coisas que são de Deus, falando coisas que são engano do seu próprio coração. Então, é uma palavra muito dura aqui, né? E que realmente é para gerar discernimento no nosso coração com relação a isso, tá bom? Então, qual é a diferença entre adivinhação, que tem origem satânica, influência, interferência demoníaca, e a profecia bíblica, a profecia, a mensagem que verdadeiramente vem do coração de Deus? É isso que nós estamos falando. Então nós vamos ver que a profecia, querido, é divinamente inspirada. Fala comigo, a profecia é divinamente inspirada. Ou seja, qual é a fonte? É Deus. E nós aprendemos que existem 3 fontes de poder. Quais são as 3 fontes que nós já vimos? Não, calma, ainda não. Aquelas 3 fontes que eu escrevi no quadro, que existem de poder: Deus, a alma do homem e os Satanás e os demônios, o reino das trevas. Então, a profecia bíblica, a profecia que vem de Deus, ela é divinamente inspirada e sempre ocorre com a motivação e o propósito, com 3 propósitos. Agora sim: consolar, edificar e exortar. Fala comigo: consolar, edificar e exortar. Olha que tremendo. Quais são os 3 propósitos da profecia bíblica? Consolar, edificar e exortar. Amém? Consolar, quando a pessoa às vezes está passando por um momento de dor, de sofrimento, de angústia, de repente vem aquela palavra profética para consolar o coração daquela pessoa no momento de dificuldade. Edificar, quando aquela palavra profética, que é inspirada por Deus, produz o caráter de Cristo, frutificação, vida na vida da pessoa. Edifica, consolida, estabiliza a vida espiritual daquela pessoa. Está edificando, está construindo algo no mundo espiritual. A vida daquela pessoa nunca mais vai ser a mesma. E por último, exortar. Ou seja, quando a palavra profética vem mostrar algo que está errado na nossa vida, na vida de alguma pessoa. E geralmente quando isso vem, essa palavra exortativa vem geralmente assim, com uma palavra de juízo. Olha, se você não se arrepender, Deus vai fazer isso para você. E é uma palavra de exortar, ou seja, de puxar a orelha, de emitir ao mesmo tempo o juízo de Deus, caso não haja arrependimento, no sentido do quê? De quebrantar a pessoa, de levar a pessoa novamente a uma reconciliação e uma restauração com Deus. Ok? Nessa edificação também, nessa exortação, a edificação já traz. Sim, automaticamente também produz edificação, exatamente, porque a vida da pessoa edifica. Isso, mas são 3 conceitos distintos, tá? Consolar é uma coisa, edificar é outra. Claro que os 3 caminhos meio que juntos, né? E exortar é no sentido de admoestar, de puxar a orelha, de confrontar pecados. Isso talvez seja a coisa mais conhecida da profecia bíblica. E é o que mais a gente vê na Bíblia Sagrada, inclusive nesse texto que a gente está olhando aqui. Isso aqui é um confronto. Isso aqui é o quê? Uma exortação aos falsos profetas que existiam em Israel. É um exemplo de exortação, tá bom? Então vamos lá. Quando a essência do profeta ou da profecia diverge disso o que, gente? Consolo, edificação e exortação, a situação está atravessando uma linha perigosa. Ou seja, quando a pessoa começa a profetizar e o propósito estabelecido não é essas 3 bases aqui, gente, opa, dá 2 passos para trás aqui, tá bom? Então é uma linha perigosa. Por isso toda profecia precisa ser julgada. Não tem nada de errado você julgar uma profecia. Deixa a pessoa falar lá: eis que digo assim o Senhor, papapá. Só que antes de receber aquela profecia como verdade na tua vida, você tem o dever, não só você, né? Quando é feito de maneira coletiva, por exemplo, diante da igreja, diante dos irmãos todos, o presbitério, os líderes da igreja têm o direito, biblicamente,
de julgar aquela profecia, como também se for uma profecia individualizada para você, você tem direito de julgar aquela profecia, se vem de Deus ou não. Amém? É isso que está sendo dito aqui. Passando por esses 5 filtros aqui, ó. Isso aqui eu achei extraordinário. Quais são os 5 filtros para saber se uma profecia vem de Deus ou não? 5 filtros, 5 critérios, 5 qualidades de uma profecia verdadeiramente inspirada por Deus. Amém? Primeiro, essa profecia revela o caráter de Deus? Sim ou não? Aí, nesse julgamento da profecia, você vai ter que analisar isso. Segundo, essa profecia está de acordo com a palavra de Deus? Ou seja, tem respaldo na Bíblia? Não entra em choque com aquilo que Deus revela através da sua palavra? Segundo o filtro que nós estamos vendo. Terceiro, essa profecia está também de acordo, alinhada com os princípios de Deus? Também é bem parecido com o anterior, né? Mas o reino de Deus é feito de valores, de princípios, baseados aonde? Na palavra de Deus. Princípios, humildade, quebrantamento, perdão, são princípios da palavra de Deus. Por exemplo, o cara sai profetizando, dizendo que você não é para perdoar o fulano, é para se separar do ciclano, sai fora. Está confrontando um princípio explícito, claro, que a palavra de Deus confronta. Então, com certeza aquela profecia equivocada, que fere um princípio estabelecido pelo reino de Deus, na palavra de Deus, tem que ser jogada fora. Amém? Quarto filtro, o conselho de Deus. O que Deus aconselha com relação a isso? Será que isso não fere o conselho, a direção, a orientação do Espírito Santo também? Lembrando sempre que o conselho de Deus ele é baseado na voz do Espírito Santo, nas autoridades que estão sobre a nossa vida e principalmente na palavra de Deus. São as 3 maneiras que nós ouvimos o conselho de Deus. Também através da nossa consciência, tá, gente? Tem a consciência, tem a palavra de Deus que revela o conselho de Deus, tem a nossa liderança espiritual que cuida da nossa vida, da qual nós temos que prestar conta, e também o próprio conselho, a orientação, a direção do Espírito Santo de Deus que está em nós, tá bom? E por último aqui, o 5º filtro, a paz de Deus. Isso aqui é muito importante, gente. Liberar uma palavra sobre a tua vida e aquela palavra tirou a tua paz, irmão, não vem de Deus. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações. Se tem algo que confirma realmente que aquilo vem de Deus, é a paz. A paz de Deus excede. Exatamente, a paz de Deus excede o teu entendimento. Mas principalmente nesse texto aqui que Paulo fala, seja a paz de Cristo árbitro, o juiz dos nossos corações. Se algo tira a tua paz, irmão, provavelmente não vem de Deus. A paz de Cristo, a paz de Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Vamos repetir: o caráter de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus, o conselho de Deus e a paz de Deus. Amém? Então, por incrível que pareça, né, existe uma diferença sutil entre a profecia e a adivinhação. A adivinhação não vai produzir esses 5 frutos aqui, não vai passar. Não vai produzir também consolo, edificação e exortação. A adivinhação não, ela não faz isso. É um engano, é uma falsificação, é uma camuflagem, tentando confundir o seu coração como se fosse algo divino, tá bom? Embora a profecia seja divina, a adivinhação é demoníaca. Fala comigo: a profecia é divina. A adivinhação é demoníaca. Tudo que envolve adivinhação, agouro, todas essas coisas, esoterismo, nova era, misticismo, querer desvendar o futuro, os mistérios ocultos, o ocultismo,
Irmão, sai fora, que isso aí é coisa de Satanás. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, o oculto pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Amém? O oculto a gente não pode entrar, é mistério. Deus nos proíbe de entrar no mundo do ocultismo. Mas as coisas reveladas, e onde é que Deus revela as coisas? Na palavra, na Bíblia, que vocês têm aqui. Amém? Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Vocês percebem que desde o início, né, da criação do homem, sempre dentro do homem parece que existe, né, maquinado pelo inimigo, essa busca pelo oculto, pelo místico, pelo esotérico, para aquilo que está além do entendimento humano. Sempre o homem fica fascinado nisso, nesses mistérios ocultos e tal, e o Satanás trabalha em cima disso. É a especialidade dele. Ele quer que o ser humano, através da sua influência, da sua interferência, entre num território que Deus proibiu, porque ali ele tem acesso na vida das pessoas. Um exemplo é a adivinhação, que é uma falsificação da profecia. O Espírito de Deus, que é especialista nisso, né? Eles vão mexer com os mortos. Isso, exatamente. A necromancia, por exemplo, é um exemplo. Consultar os mortos, o mistério daqueles que já se foram, que na verdade não são eles, são demônios disfarçados de anjos de luz, de seres celestiais, daquelas pessoas que morreram. Eles têm a capacidade de disfarçar até a voz, conhecer detalhes da vida da pessoa. Tudo isso através desses espíritos enganosos. Ok? Vamos voltar para cá então? É comum observarmos muita confusão nas igrejas envolvendo o ministério profético. Sim ou não, gente? Sim. Aqui não vai ter isso, gente, porque aqui não se cria, tá? Os batistas são, graças a Deus, os batistas são muito cautelosos, cuidadosos com relação a isso. Não é que a gente não crê no ministério profético, a gente acredita, a gente crê. Nós já trouxemos profetas aqui, nós temos uma profeta no nosso meio, por exemplo, a pastora Samanta, o próprio pastor Matias, ele é usado muito nesse dom de profecia, vê o mundo espiritual. A Samanta tem percepções extraordinárias do mundo profético, né? Então, existem pessoas que exercem esse ministério dentro da igreja, mas tudo com equilíbrio, com graça, com amor, dentro de uma vida coerente com aquilo que a palavra de Deus diz, sem loucura, sem confusão, como na maioria das vezes a gente está vendo aqui nesse material, envolve muita confusão, porque pessoas neófitas, novinhas na fé, ou recém-convertidas, ou então que vêm com passado de ocultismo, de feitiçaria, de coisas pesadas no passado, ou vem com uma herança carregada nisso, querem entrar dentro da igreja e já querem ser usados por Deus, mas na verdade estão servindo a quem? A um espírito de engano. Então esse é o problema do ministério profético, quando não existe uma liderança com discernimento. Graças a Deus nós estamos com uma liderança assim. Amém? Então a adivinhação, gente, é a falsificação satânica da profecia. Vamos falar junto? Adivinhação é a falsificação satânica da profecia. Isso, até aí. Vamos continuar. Muitas vezes vinculada por pessoas que já até se decidiram por Jesus, mas que estão na igreja e porém tiveram uma história no ocultismo, e essa história ainda não foi resolvida, não foram libertos, não houve um mapeamento, não houve uma libertação profunda, tem coisas ainda ocultas ali, motivações ocultas. Se lembra que a gente já falou sobre a fascinação pelo poder, a idolatria do poder, que nós vimos lá no Simão Mágico? Vocês se lembram disso, né? Que nós falamos na última aula. Então, é interessante observar que na nossa cultura brasileira, religiosa, afro-brasileira, né? Com muita influência africana, assim como existe o falso Jesus, chamado na cultura afrodescendente de Oxalá, existe também a falsa Maria, chamada na Umbanda de Emanjá. Também existe o falso Espírito Santo, que na Umbanda é chamado de Ifã.
E também é conhecido nos deuses pagãos, né, ocultos, também conhecido como Piton. Piton é um demônio que tem a imagem de uma serpente. Tá? Vamos dizer assim, a falsificação daquilo que para nós é o Espírito Santo, para eles chamam com outro nome, uma falsificação da ação, do poder, daquilo que o Espírito Santo representa para nós. Satanás, no mundo das trevas, no ocultismo, chama de Ifã, cuja entidade que está por detrás dos demônios é um demonião chamado Piton. Pensa num demônio forte isso aqui, gente. O bicho pega aqui, fala. E a maçonaria? O que você me fala? A maçonaria também trabalha essa questão do ocultismo, dos mistérios, das coisas ocultas. Por isso que fascina muita gente, né? E é uma sociedade só secreta, filosófica, não se considera uma religião, né? Mas tem uma série de problemáticas aí, porque gera muita confusão na mente das pessoas, acaba desviando o coração das pessoas do verdadeiro evangelho, né? Por mais que existem até, às vezes, infelizmente, até líderes evangélicos, pessoas, né, proeminentes nos meios religiosos, envolvidos com ela, nós não recomendamos. A Bíblia, ela é superior a tudo isso, não há necessidade de um cristão se envolver com isso. É uma coisa que pode gerar só confusão, desvio de coração, de foco, que é a palavra de Deus. Amém? Vai gerar muita confusão. Todo maçom, ele fica atrás da verdade, dos mistérios, do oculto, acaba se embaralhando, se atrapalhando, e no final de tudo, dessa jornada da maçonaria, ele acaba se desviando da verdadeira fé, da fé bíblica, da crença no verdadeiro Deus. Geralmente se tornam agnósticos, ateus, e tem bastante dificuldade com relação ao cristianismo, ao Deus da Bíblia e aquilo que a palavra de Deus revela. Então, nós não recomendamos. As pessoas que chegam, nós recebemos bem, nós atraímos, claro, muitos maçons, com certeza tem maçons aí dentro, frequentadores, talvez até membros, mas a nossa liderança é contrária a isso. A nossa igreja, né, Batista Betel, quando entra algum maçom, a gente recomenda, a gente orienta, a gente aconselha a abandonar essas coisas. É feito um trabalho de libertação, de mapeamento, de desligamento de todo o envolvimento que existe com a maçonaria, porque a gente entende que existe sim uma influência negativa, uma interferência no mundo espiritual, e deve ser abandonado, tá? A pergunta mesmo é porque dentro das igrejas tem muito, né? Sim, tem, infelizmente, tá? Mas se ele quiser se tornar um membro, Líderes insensatos, às vezes, né, em busca do poder, da fascinação. A maçonaria oferece bastante coisa. Não é que ela enriquece a pessoa, tá? Mas ela gera uma série de possibilidades. E essas possibilidades é a fascinação do mundo, é a fascinação do poder, a idolatria do poder, a idolatria pelo conhecimento oculto, os mistérios, é tudo isso que nós estamos condenando aqui, tá? A palavra de